A gente vai falar sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral favorável à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ele acusa o ex-presidente de abuso de poder político, desvio de finalidade e uso indevido dos meios de comunicação oficiais para difundir conteúdo falso sobre o sistema eleitoral brasileiro. A Procuradoria diz ainda que o discurso de Bolsonaro gerou mobilização inédita contra as eleições. O repórter Leandro Magalhães traz os detalhes. Boa noite, Leandro. Oi, Caio. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Caio, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Branco, que assina o parecer, pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e não do candidato a vice-presidente, general Braga Neto. O vice-procurador entendeu que o general não participou dos fatos investigados. O MP eleitoral afirmou ainda que o discurso de Jair Bolsonaro, na reunião com embaixadores em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, alvo dessa ação apresentada pelo PDT, representou um ataque às instituições eleitorais com o objetivo de abalar a confiança do eleitorado. As falas do ex-presidente, de acordo ainda com o Ministério Público Eleitoral, mobilizaram parcelas da população contra o sistema eleitoral. Apesar dessa afirmação, o vice-procurador-geral eleitoral ressalta que o posicionamento dele não relaciona as ações de Jair Bolsonaro com os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Eu conversei com algumas fontes, Caio, ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que me relataram perplexidade e que disseram que o parecer é político e que vai de encontro com a democracia e a liberdade de expressão. O sigilo desse processo foi retirado hoje a pedido da defesa do ex-presidente. Segundo o pedido, a medida se justifica porque houve ampla divulgação do material pela imprensa. A CNN procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a defesa dele, mas não obtivemos resposta. Voltamos ao estúdio. Caio. Obrigado, Leandro. Bom trabalho aí, meu caro. Agora vamos lá com a análise, com a presença do cientista político, CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão. Está falando direto de Nova York, né, Murilo? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Sim, hoje em Washington. Ah, Washington, perdão. Ô, Murilo, você sente que é o fim da linha para o Bolsonaro? Não, isso ainda vai durar algum tempo, né? É evidente que é um problema sério para ele, resulta um contratempo grave que ele vai ter que enfrentar, vai enfrentar também a má vontade da Justiça Eleitoral com relação a ele, por conta de todas as coisas que ele disse ao longo da campanha. Enfim, é um problema sério, mas não vai terminar agora. Essa é uma discussão que vai demorar algum tempo, Caio. Sua percepção, Daniel Rittner? Eu acho que atrasa um pouquinho o processo, é mais uma sinalização essa do Ministério Público Eleitoral de que a tendência é realmente pela inelegibilidade do ex-presidente. Os aliados dele no PL ou que participaram do governo anterior já dão majoritariamente de barato que ele não poderá participar das próximas eleições e acho que isso reforça um pouco o grande questionamento de quem herdará o espólio bolsonarista nas próximas eleições. Agora, o que se imaginava no início do ano, que era uma conclusão do processo no âmbito do TSE, ainda no primeiro semestre, ainda com a composição atual, me parece que não vai mais acontecer. Isso fica necessariamente para depois de uma das trocas ali de ministros no mês de maio. Eu tenho a impressão que pode ser o fim da linha para ele, pessoa física, mas não para o movimento dele, né, para o bolsonarismo, né, que vai ficar aí, de repente ele consegue transferir esse capital político aí para algum aliado, mas isso só o tempo dirá. Murilo, você em Washington, hoje eu sei que você teve aí com muitos investidores americanos, estrangeiros, qual a percepção deles? Como que os donos do dinheiro, do poder aí financeiro nos Estados Unidos estão olhando principalmente a questão do arcabouço fiscal aqui no Brasil? Caio, Daniel, a questão é a seguinte, a receptividade da iniciativa da equipe econômica foi razoavelmente positiva. Eles estão gostando do empenho do ministro Haddad, da ministra Tebet, de buscar um marco fiscal razoável, de procurar o superávit primário, ou seja, é um conjunto de intenções positivo, é um conjunto positivo. Agora, também sabem que vai depender do resultado do Congresso Nacional.
né? Vai depender também de como o arcabouço fiscal será aprovado no Congresso. E, sobretudo, como o debate vai lidar com o fogo amigo, com as pressões internas do PT contra uma visão mais conservadora em relação à política fiscal. Há uma expectativa de que, por exemplo, na Câmara, a proposta que vem da equipe econômica seja endurecida em termos fiscais. E, por outro lado, há uma expectativa que o PT tente abrandar as regras e abrir mais espaços para investimentos. É uma discussão que ainda vai durar algum tempo. Agora, a expectativa inicial foi boa e, de certa forma, o comportamento do mercado nesses últimos dias revela parte dessa positiva expectativa que ocorreu, Caio. Ô Murilo, a sua visão sobre o superbloco do Arthur Lira, ontem aqui no WW a gente falou bastante se o superbloco pode de alguma maneira impactar nessa tramitação do arcabouço ou facilitar na tramitação da agenda econômica. A sua percepção qual é? Olha, esse é um tema que me perguntaram bastante aqui na semana em Nova York, em contatos também com bancos e investidores. Como funciona a governabilidade no Brasil. E a mostra de poder que o Arthur Lira deu com a criação deste superbloco prova que a governabilidade é compartilhada e de que não haverá aprovação de nada no Congresso, em especial na Câmara, sem existir uma negociação com o Arthur Lira, que na prática é o líder da maioria dentro da Câmara. E, de certa forma, a situação se repete, talvez com menor intensidade, no Senado com o Rodrigo Pacheco. O ponto central é que, de um lado, existem as intenções do governo com relação às suas agendas, que é o marco fiscal, a questão da reforma tributária, também o voto de qualidade, a volta do voto de qualidade no CARF, a criação do imposto de exportação do petróleo, questões que não vão andar sem, vamos dizer assim, uma opinião decisiva de uma maioria que hoje é liderada pelo Arthur Lira na Câmara dos Deputados, cara. Daniel, quando você conversa tanto no Palácio do Planalto, a equipe econômica, e tanto no Congresso, você sente um otimismo nessa tramitação dessa agenda? Fala-se tanto em otimismo que às vezes a gente até fica um pouco ressabiado, porque é natural, qualquer governo tenta transmitir essa ideia. Mas no Palácio do Planalto conta-se com uma tramitação relativamente rápida do novo arcabouço fiscal, que vai ser enviado, no final das contas, na próxima segunda-feira, o que garantem por aqui. Faltam alguns detalhes de texto, e prevê-se não só uma tramitação rápida, como com uma votação muito sólida. É um projeto de lei complementar, precisa de 257 votos. Arthur Lira acha importante que se tenha pelo menos um quórum constitucional de 308 votos, e eu ouço no Palácio do Planalto que as pessoas acham que é plenamente possível conquistar 350, talvez até 400 votos. A gente fica meio ressabiado com essas contas muito otimistas, mas o Palácio do Planalto não prevê dificuldades nessa tramitação. Ô Murilo, de uma forma geral, como que os investidores estão olhando a gestão Lula 3? Olha, é uma visão misturada. Existem aspectos positivos e existem aspectos complexos, né? Primeiro, há uma sensação de que existe um fogo amigo intenso, né? Que muitas vezes a própria equipe econômica é vítima do fogo amigo, com declarações de figuras próximas ao governo ou de dentro do governo contra as diretrizes da equipe. Então, isso é percebido de uma maneira clara pelo mundo externo em relação ao Brasil. Por outro lado, há também, aliás, em acréscimo, há uma certa visão de que o governo não está se comunicando bem e que algumas iniciativas que poderiam render mais impacto, né, terminaram passando de forma pálida. E o terceiro aspecto é que veem que o governo Lula está se beneficiando pelos tropeços e confusões que o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados se envolveram recentemente. Então, isso facilitou, vamos dizer, o desempenho de Lula. Agora, eles esperam que, entre dogmáticos e pragmáticos, o pragmatismo prevaleça e o governo avance na sua agenda fiscal, consiga, de alguma maneira, encaminhar uma reforma tributária, que é um tema muito complexo, mas que existe boa vontade por parte do Congresso em relação ao seu andamento. Então, é uma visão cautelosa,
não é totalmente negativa e, como eu disse, o próprio comportamento do mercado revela certa confiança no governo e nas expectativas que o governo possa gerar. Daniel? Caio, a gente falou tanto de China nos 2 primeiros blocos e você sabe que aqui nas últimas semanas todas em Brasília, qualquer coisa que a gente perguntava no Congresso, na equipe econômica, no Palácio do Planalto, a resposta era sempre: depois da China se resolve. E, bom, depois da China é segunda-feira. E aí a gente pergunta, bom, o que vai acontecer de concreto, né? Porque, como também sublinhamos aqui, teve muita retomada de programa antigo. O governo odeia essa palavra reciclagem, de Minha Casa Minha Vida, mais médicos, etc. Mas o fato é que se voltou a muitas bandeiras anteriores. A resposta é, bom, precisamos entregar logo novos programas. E aí, do que estamos falando na volta da China, na tão aguardada volta da China? Uma formatação final ali do novo PAC, programas de educação, alfabetização, escola em tempo integral e o Desenrola finalmente.